Boa noite a todos. E possamos sair daqui melhor do que a gente adentrou, com o tema de hoje, a lei de causa e efeito. Nós vamos falar da lei na questão científica, mas sim na questão, como condiz a questão de Jesus no próprio Evangelho. Então, para poder termos a lei de causa e efeito, a gente tem que compreender que é uma justiça divina. O que é causa? O que é efeito? Aquilo que eu faço para o outro, eu posso receber de volta. Ou então, no linguajar popular, eu não posso plantar melancia e colher maçã. Não tem como. Então, é todo aquele ato que eu faço para alguém ou para mim mesmo, que vai voltar com a mesma intensidade que foi feito. Então, ninguém está impune ou está livre do processo de resgate do erro que cometeu com o próximo ou vice-versa. Então, compreender que é uma justiça divina. Deus criou essa lei para que o ser humano, o espírito reencarnado e o próprio espírito desencarnado entenda que aquilo que eu faço para o outro, eu vou receber de volta. Por isso se fala que a gente tem que plantar bens, bastante bem no sentido do amor, da bondade e da caridade, para receber a mesma coisa com a mesma intensidade. Então, por que isso? Porque nos geram consequências. Faça uma análise você para entender um pouquinho melhor. O dia que você está bem, o dia que você está ruim. Quando você está bem, o dia flui, sem problema nenhum. Quando você está com dificuldade de viver aquele dia, parece que o problema vem em dobro. Por que isso? Porque falta equilíbrio da consciência, falta equilíbrio do lado espiritual. E aí acontece o quê? Acontece que ao invés de eu, espírito reencarnado, entender como espírita que a gente é, que aquilo que eu faço para o outro eu recebo de volta, a gente faz o contrário. Se duvidar, faz até o dobro. Porque não importa o que o outro faça para a gente. Jesus foi o próprio exemplo disso. Porque o outro faz para a gente e ele não faz para a gente, ele faz para ele mesmo. Não faz para nós, indivíduos, mas faz para ele mesmo. Assim somos nós. Tudo que você faz para o outro é para você. É igual a caridade. Se eu faço a caridade, não estou pensando que eu vou levar louros por estar sendo caridoso. Pelo contrário, eu faço aquilo e recebo de volta a bondade. E não preciso dizer para os ventos e para todo mundo que eu faço caridade. Quantas pessoas fazem bem para o outro e ninguém sabe o que fez? Após desencarnar, a gente descobre, o fulano e tal ajudava o fulano, ajudou o ciclano, ajudou o beltrano, porque não alargava para ninguém. Ficava para si mesmo. Esse é o processo da lei de causa e efeito. Faça para o outro, mas não vai comentar para os outros que você fez, porque senão não vai ter efeito nenhum. O efeito vai ser o contrário. Em vez de vir o bem, vai vir o mal. Por que isso? Porque significa uma lei que nos cobra todos os dias e todas as horas. Não temos folga por ela. Qualquer ato que eu faça, eu vou receber de volta. Por que isso? Porque não é um castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Deus não dá para ninguém o castigo que é necessário. Qual é o pai que quer para o seu filho o mal? Nenhum. Nem o pai da terra, ou a mãe da terra, que está vivendo aqui hoje, por mais que o filho seja errado, possa ser errado, por mais que ele possa ser errado, nenhum pai, nenhuma mãe vai querer que alguém fale mal do seu filho. Principalmente a mãe. Principalmente a mãe, que o amor é diferente do amor do pai. Então a gente tem que entender que não é um castigo, que Deus é bom, justo, naquilo que Ele nos coloca para fazer, naquilo que Ele nos coloca como desafio. Então você veio na Terra, reencarnou, com desafio, com planejamento, para poder resgatar aquilo que você fez em vidas passadas ou na atual existência. Está aí a lei da causa e efeito. Ela veio para nos cobrar aquilo que eu poderia ter feito e não fiz. Quantas pessoas que vivem amarguradas da vida, vivem com rancor, e você olha para ela, é até uma energia negativa, parece que o semblante dela cai. E quando você está com a energia boa, o semblante levanta. Por que isso? Porque nós vamos estar acompanhados daqueles que a gente tem influência. Se eu faço mal, qual vai ser a minha influência? Do mal. Se eu faço bem, a minha influência vai ser do bem. Então, Deus é um ser que não castiga ninguém. Primeiro, é um Deus bondoso e justo e caridoso. E depois, está na base do Evangelho. O Evangelho todo, se você ler o Evangelho todo, está ali, a base dele. Faça para o outro o que ele deixa que vos fizesse. Se resume nesta palavra, nesta frase. O Evangelho todo é a prática do bem. Nas parábolas, nas máximas de Jesus.
Nas melhores momentos que Jesus nos deixou. Está ali no Evangelho segundo o Espiritismo. As máximas de Jesus. Que nada mais é colocar em prática aquilo que ali está escrito, que é a moral cristã. Não existe nenhum indivíduo, nenhuma pessoa que está ilesa dessa lei. Porque todos vão receber o troco dela. Por isso que é bom plantar coisas boas. Porque se Deus é bom, justo e bondoso, se Deus colocou Jesus nessa terra para trazer as máximas dele, a moral cristã, por que é difícil a gente fazer isso? Por que é difícil? E vocês podem ter uma certeza, quanto mais a gente sabe daquilo que não pode ser feito, mais a gente sofre. Quanto mais eu sei que não é para fazer aquilo que eu fiz, a gente vai sofrer. Agora, se eu sou um cara inconsciente, que eu não estou nem aí, tanto faz, para cima e para baixo. Vou vir amargurado, mesma coisa. Então a gente tem que começar a entender desse processo, que o Evangelho nada mais é de colocar em prática a moral cristã. Porque são várias existências que a gente vai ter. São várias reencarnações. Não é uma, nem duas, nem três, nem quatro. É milhares. Se a gente tivesse um aparelho que me disse quantas reencarnações a gente teve nessa vida, ia faltar espaço do braço para abarcar quantas foram. E mesmo assim a gente não aprende. Então a lei, ela vem para isso. Para que nas próximas existências a gente possa resgatar o erro cometido. Para que a gente possa entender que o mal que eu fiz para o outro volta para mim. E que a gente possa entender que ela serve como crescimento evolutivo. Não existe evolução sem a lei de causa e efeito. Não existe evolução sem a lei de causa e efeito. Não tem outra saída. E a evolução do ser, eu posso estacionar. Estacionei, parei, várias reencarnações. Mas eu nunca regrido. Se eu nunca regrido, por que custa eu começar a avançar? De cada degrau que a gente está numa existência, se subir meio degrau, é muito. É muito. Porque tudo pra gente é difícil. Tudo pra gente é difícil. A gente reclama muito e faz menos. Reclama mais e faz menos. Então, se é a existência, a reencarnação, que abre caminho para que a gente possa melhorar, vai vir um crescimento enorme. Se a gente tivesse poder, ou tivesse a visão de ver a luz de um indivíduo e a luz do outro, ia ter várias cores, vários elementos energéticos nas pessoas. Por quê? Porque cada um tem uma evolução diferente. Cada um tem um mecanismo diferente de viver. Uns são mais rápidos no crescimento, outros são mais lentos. Mas todo mundo vai crescer. É o único destino que Deus nos coloca. Você vai para a Terra, vai viver no mundo espiritual para crescer. Não quer ir? Não tem problema. Volta de novo. Deus não vai nos julgar, mas nós julgamos os outros. Olha a diferença. Deus não julga, mas a gente julga os outros. Quantas pessoas que acontecem desastres com eles, acontecem coisas terríveis, e a gente se fica amargurado. Quantas pessoas nesse mundo hoje não estão falando mal daqueles 3 indivíduos que jogaram a mulher da ponte? Nada é por acaso, não estou dizendo que eles mataram para ela morrer, mas é tudo aprendizado. Então são consequências grandes que a gente, ao invés de colocar para dentro e meditar, já bota chuva de energia negativa. Aí o cara já foi condenado já para todo mundo, está preso. Mas quantas energias negativas não estão indo para lá? Ao invés de vir oração, para que eles façam e vejam o que fizeram de errado. Ou vice-versa. Depois tem a reencarnação, que é um processo tão doído como o desencarne. Ah, mas como que é tão doído? Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Quem diz para mim que está querendo morrer, alguma coisa errada. Ninguém quer deixar esse planeta. Se ninguém quer deixar esse planeta, quando estiver do outro lado, quer para voltar, também não quer voltar. Porque vai dizer o seguinte, eu estou bom aqui, está bem, não tem nada de errado comigo, mas vem na marra. Então, desencarnar e reencarnar, ninguém escapa. Por mais que eu queira ter medo de morrer, eu vou morrer um dia. Por mais que eu tenha medo das minhas provas e expiações na reencarnação, quando eu voltar para esse planeta ou para outro, eu também vou ter que vir, na marra. Não tem escapatória. Não existe escolha. Eu posso adiar o tempo, mas na hora de vir eu sou obrigado a vir. Já pensaram, se ninguém quisesse reencarnar, ia ter mais alguém nesse planeta? Mas ninguém. Por
porque estava tudo jacurus, maravilhoso, bem, tudo santo, como diz o ditado. Então, a reencarnação é um processo de aprendizado. Porque é pensamentos e atitudes que a gente faz. Eu penso e faço. Não, nós fizemos ao contrário. A gente não pensa, a gente já faz. E quando já fez, já falou. Quantas pessoas perdem o seu tempo de falar mal do outro e não olha para si? Quantas pessoas não conseguem entender isso? Aí vou citar um exemplo, não importa dizer quem é. Um indivíduo que tem um pai, esse pai tem 59 anos, vai fazer 60 amanhã, ele é filho único do pai dele, ele mora com o pai porque a mãe separou-se e não deu certo. Esse indivíduo, pai, constrói casas para alugar. Mas o indivíduo aluno ou pessoa não quer. Aí hoje eu falei para ele, dei vários exemplos para ele. Você está com a faca e o queijo na mão, está jogando fora. Ao invés de você aproveitar esse queijo e se alimentar dele, você está jogando fora. E quantas coisas a gente faz disso? Quantas coisas a gente bota fora sem saber? Ai, o cara lá era rico, ficou falido. Não soube administrar. Alguma coisa errada. Ninguém está nessa terra, ou nesse momento, de passagem, se divertindo. Não é como ir aqui a Floripa, ficar numa pousada, ficar se divertir final de semana. Não é. Porque o que vale é o que eu faço. O que vale é o que eu deixo de fazer ou irei fazer. Por que isso? Porque existem hábitos que vão moldar o caráter da pessoa. Quem é a pessoa responsável para dar os seus primeiros bons hábitos ao indivíduo? O pai e a mãe. É o primeiro momento. Ah, mas eu só tenho mãe. Não interessa. É a mãe ou o pai que dão os bons hábitos para o filho, para formar o quê? O caráter dele. Quantas pessoas que a gente conhece já sabia que tem bom caráter, porque o teu pai também era assim? É esse processo que a gente tem que entender. Que o nosso caráter vai fazer com que nós possamos ter uma lei de causa e efeito melhor para melhor. Não é melhor para pior, melhor para melhor. Por que isso? Porque existe dentro da gente tendências. Todo mundo tem tendências para fazer algo de errado ou algo de bom. Nós temos mais tendências para o lado ruim. E temos menos tendências para o lado bom? Não. É porque a gente não enxerga. A gente não enxerga quais são as tendências que a gente tem. E a lei de causa e efeito vai funcionar quando eu entender a minha tendência. Quanto mais tendência eu tiver para o mal, mais a lei de causa e efeito vem com força. Quanto mais tendência eu entender que eu tenho para o bem, para o próximo, mais força vem a lei de causa e efeito. Para me habitar, fazer com que o meu caráter seja melhor. Então, ela existe como hábitos que moldam o caráter do indivíduo. Mas aonde que eu vou buscar esse mudar o caráter do indivíduo? Aonde que eu vou buscar isso? Primeiramente, na busca do perdão, da caridade e da intolerância, ou da tolerância, aliás, do indivíduo com os outros. A gente faz para o outro, ou vice-versa, perdoa. Perdoa não é perdoar, esquecer ali, deu. O perdão tem que vir aqui dentro. Que a pessoa não sinta-se mais energizada de coisinhas negativas. Ah, mas ele que tem que me perdoar. Não importa. Faça você, esquece o outro. Por quê? A gente sabe que a caridade que a gente tem que fazer para o outro, um perdão já é uma caridade. Não preciso dar uma cesta básica. Não preciso dar um alimento, uma muda de roupa. Eu já perdoando o cara, ou a pessoa que fez algo de errado comigo, ou eu fiz com ele, consequentemente, as coisas vêm em troca, coisas boas. Há pessoas que, mesmo que não foi culpado do ato que foi feito, ele vai lá, se declina e pede perdão para a pessoa. Chico Xavier é um exemplo. Nós temos exemplo de pessoas também na comunidade da gente, que é assim. Só que não dá para contar. Não dá para espalhar para os outros. Eu não falei anteriormente que tem pessoas que faziam caridade e só foi saber depois dele morrer? Depois vem a questão de
ter tolerância com a pessoa para evitar conflito. Quantos conflitos a gente tem quando acorda? Quantos conflitos a gente tem amargurados com a gente? A gente se olha no espelho, não é capaz nem de se admirar. Quantas coisas que as pessoas correm atrás da beleza, da riqueza e esquecem da questão natural, da questão fraterna do indivíduo. Correndo atrás da máquina para se belezar. Ou talvez até o indivíduo buscando isso. Não quer ficar velha, não quer ficar idosa, não quer ficar idoso. Corre atrás da máquina para se manter em beleza. Não vai adiantar, porque quando a gente desencarnar, vai para o caixão, acaba-se tudo. Lá se foi o botox, lá se foi o tal remédio, lá se foi a tal plástica, foi tudo embora. E tem gente que se afunda em dívida para manter a beleza. Vai levar aonde? Que caráter é esse que a pessoa tem? Então esse processo de tolerância e os conflitos que a gente tem que resolver, o nosso também, que nós temos. Não é só nosso irmão que tem conflito. Nós também temos conflito. Essa busca do conflito vai fazer que a gente tenha misericórdia das pessoas. Quem é que tem misericórdia do indivíduo? Quem é que, quando acontece alguma coisa de errado com alguém, vai lá no seu quarto ou no seu ambiente que achar propício e faz uma oração? Para que Deus possa iluminá-lo para sair daquele local. Por que a gente, que participa do trabalho mediúnico, quando recebe um espírito com conflitos enormes, a gente tem fervor de orar, de rezar? E por que a gente não tem fervor de orar e rezar quando está no nosso ambiente, do nosso lado? São esses processos que Deus nos coloca como desafio. E desafios que vão nos levar a comprar muitas coisas. Quando desencarnar, vai dizer assim para a sua consciência: por que eu não fiz isso? Por que eu deixei? Já foi, já passou. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Eu tenho agora que colocar a cabeça no lugar e continuar construindo. Construa agora para não precisar construir depois, quando desencarnar. Porque lá é mais complicado. Porque aqui você está num ambiente que todo mundo vê. Vai para o mundo espiritual, não sei para onde que eu vou. Não tenho certeza. Ah, mas o indivíduo lá vai. Não sei. Ninguém pode dizer para onde vai. Só vai saber quando desencarnar. Do momento que ele estiver no seu equilíbrio. Se tiver no seu equilíbrio. Por que isso? Porque isso é misericórdia. É arrependimento também. Quantos arrependimentos nós não temos de ter feito algo para alguém? O arrependimento é o primeiro momento que vai me dizer se eu aprendi ou não o Evangelho de Jesus. Se eu não me arrependo pelo que eu fiz, nada adiantou. Não estou dizendo aqui que nós todos os espíritas somos santos. Não, erramos todos os dias, é impossível. É impossível manter 24 horas por dia equilibrado. Mas a quem mais sabe, mais lhe será cobrado. A quem mais sabe, mais lhe será cobrado. Quando chegar para o outro lado, eu não vou dizer para o indivíduo, ou para o meu mentor, ou para a minha consciência, eu não quis. É a minha mãe que não deixou, minha mulher que não deixou, meu pai não deixou. Para isso não tem desculpa. Porque eu sou indivíduo, eu sou único. A minha evolução e meu caráter é meu, não é do outro. É essa busca de construção que Deus e o próprio Jesus nos coloca. Adianta eu fazer coisas que não funcionam? Mas a gente vive fazendo, vive errando. Por que assim? Porque nós temos que ter regra, nós temos que aprender, nós temos que transformar, e nós temos que ter resistência à tendência ruim. São os obstáculos que devemos passar. Agir de que forma? Aprender de que forma? Transformar de que forma? E ainda ter a experiência vivenciada nessas 6 palavras para que ela possa ser feita como se fosse uma receita. Se eu não aprendo, se eu não ajo e se eu não transformo, não vai adiantar de nada. Não adianta de nada. É como a receita do bolo. Você pede a receita do bolo para a sua amiga ou para o seu amigo, o bolo dela fica maravilhoso. Você vai fazer, o bolo não prestou. Porque faltou algo, faltou o toque, faltou o amor, faltou a paciência, faltou a intolerância. Tudo isso não vai resolver. Quantas pessoas que vão no médico,
ou toma sua vacina para determinada doença, a vacina não funciona. Não é que a vacina não funciona, é que tu precisasse passar por aquilo e ainda não aprendesse. Depois vem a questão, nós somos herdeiros do passado. Nós somos herdeiros do passado, porque o nosso presente hoje é reflexo de onde? Do passado que a gente viveu. E o nosso reflexo de hoje vai ser o reflexo do futuro. O que a gente viveu de manhã às 8 da manhã, já passou. O que a gente viveu 6 horas da tarde, já passou. Agora que a gente está vivendo, nesse momento, o que a gente fez anteriormente. Ontem, antes de ontem, mês passado, ano passado. E esse que nós estamos fazendo hoje, nós vamos escolher da manhã em diante. Ou talvez daqui a 10, 15, 20 anos, não importa. Mas vamos escolher. Por que isso? Porque a semeadura é obrigatória. Eu vou semear o que eu quero. Eu vou semear o que eu quero. Mas eu vou tirar daquela terra na mala que nasceu. Então eu tenho que semear coisas boas para receber o quê? Coisas boas. Então o que eu colher foi culpa de quem? Minha. Nossa. A colheita ela é obrigatória de cada um. Não tem escapatório. Nada é por acaso. Ah, mas o Rio Grande do Sul sofreu aquela enchente, não resolveu nada? Não quer dizer que eu estou dizendo que Deus é tão injusto que botou enchente lá para aquilo acontecer. Tudo, qualquer folha que caia de uma árvore, tem um porquê. Nada é por acaso. Nada vem de graça. Vem pelo trabalho, vem pelo esforço, vem por persistência. Ele vai vir. Por que isso? Porque amor à justiça. Quantas vezes a gente diz que a justiça dos homens falham? Falham. Mas a justiça de Deus, ela não falha. Isso pode ter certeza. Ela não falha. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém aqui é inocente. Ninguém aqui está de passagem. Por que isso? Porque nós só temos uma única coisa a cumprir através da reencarnação. É ter a nossa evolução. É o único destino que se admite. Viemos para evoluir, para buscar o bem, para colher o bem. Mas no andar do percurso, nós indivíduos, nós espíritos reencarnados, pegamos a rota ao contrário. A rua tem duas bifurcações. A gente pega a primeira e era para pegar a segunda. E o que fazer disso? Porque tem uma frase de próprio Chico Xavier que diz o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora um novo fim. Para fazer um novo fim. E a gente consegue? A gente por acaso chega logo à noite e vai fazer uma análise. Pô, eu fiz isso aqui errado hoje. Será que eu vou conseguir mudar amanhã? Isso é mudar o destino. O destino que eu prefiro de fazer um novo começo. De começar dali. E a gente às vezes é cabeça dura. Isso também serve para mim, porque eu também não sou santo. Nós erramos. E erramos muitas vezes feio. Acertamos, claro. Se a gente não tivesse acertado, nós estaríamos aqui hoje. Como diria, não privilegiados, mas como pessoas que tiveram a chance e a oportunidade de reencarnar no planeta. Quantos que estão lá que querem reencarnar e não conseguem? Por vários obstáculos. Vários obstáculos. Sem contar que existem coisas que o ser humano faz para não ser pai, não ser mãe, que já é um obstáculo para ele. Quantas pessoas tomam medicamento para não ficar grávida e dizem, eu tomava remédio e fiquei grávida. Era para vir. Ninguém escapa. E a gente, por que a gente pensa diferente? Se ninguém escapa, vamos começar a exercitar. Se aquele que mais trabalha será cobrado, é pior. E a gente, como espírita, a gente às vezes erra mais do que quem não sabe nada. Porque para Deus, todos nós somos iguais. Agora, se eu sei que é errado fazer isso e eu faço, o meu resgate vai ser o dobro. Como aquele que não sabe nada, que é ignorante, que não conhece nada, que faz, mas não sabia. Era ignorante, nunca assistiu, nunca leu o Evangelho, nunca viu falar em Jesus. Porque se não fosse assim, não existia vários espíritas que vão nos presídios levar a palavra de Jesus. E sempre tem alguém que escuta.
E tem quantos lá? Milhares, centenas, tudo amontado acima do outro. Não é que eles merecem, que eles estão lá porque cometeram. Mereciam. E tem alguém que vai lá levar a palavra para ver se eles mudam. Assim é nós com nossos filhos. Se a gente não for teimoso com o filho que a gente tem, e deixar tudo à solta, vai acontecer o quê? O caráter dele não vai ser nada bom. Nada. Então pensamos bem nesse processo, que a lei de causa e efeito ela vem como um mérito que Deus nos deu, como um mérito que Jesus nos colocou, para que a gente possa, pelo menos, aprender um pouquinho, porque colocar em prática o Evangelho de Jesus não é uma hora para outra. É aos poucos, é como dose homeopática. O remédio só faz efeito, a homeopatia sim, faz efeito a longo prazo. Assim é o Evangelho, para fazer efeito a longo prazo. Mas para que ele possa fazer efeito, eu tenho que pelo menos viver me vigiando. Às 24 horas por dia. A gente não consegue se vigiar quando vai dormir. Está dormindo, não tem como se vigiar. Mas aquilo que você faz durante o dia vai trazer consequência para o seu desdobramento à noite. Vou repetir aquilo que eu falei há vários dias aqui. Nós vivemos trabalhando de manhã, à tarde. Se for analisar, a gente fica muito mais no trabalho do que na sua casa. Eu tiro por mim. Eu sou professor, trabalho de manhã e à tarde. Eu vejo minha filha só depois do exército, porque ela vai para a escola de noite. Então a gente vive correndo. Não há um parar para refletir. É esse processo que Deus nos coloca. Julgais para não serem julgados. Cuidado. Não julgue o outro para não ser julgado. Faça para o outro aquilo que você quer que eu faça. E que a lei de causa e efeito possa vir ao nosso encontro com coisas boas, coisas que possam nos aliviar, e nunca se amargurar por não ter conseguido fazer. Porque sempre haverá um novo dia para recomeçar. Que Deus possa nos orientar, possa ser o caminho das nossas conquistas e possamos pelo menos chorar menos e agir mais. Boa noite. Não é um recadinho. É um convite. Nós, do Grupo Espírita Caminho da Luz, gostaríamos de convidá-los para almoçarmos juntos no dia 19 de julho. Nós fizemos esses eventos para angariar fins para a gente manter a casa e para manter os projetos que a gente tem de assistência, né, a toda a comunidade. Quando a gente fala em assistência, é assistência a qualquer irmão, não necessariamente espírita. As pessoas precisam, estão em necessidade, batem a nossa porta, aqui nós estamos, para servir. Então, com a ajuda e a colaboração de vocês, que sempre estão conosco nesses projetos, nós os convidamos para o dia 19 de julho, no sítio Chico Bento, que fica ali nos fundos, né? Quem mora em Biguaçu conhece. Nós teremos esse almoço. O cardápio serão 3 tipos de massas e 3 tipos de molho. Uma comidinha bem deliciosa para o inverno, né? Mas aí também tem um galeto, tem salada e tem outros acompanhamentos. Onde comprar? Com qualquer trabalhador da nossa casa. Tá? Todos nós temos convites, inclusive frequentadores também pegaram convites. Vou levar para minha família, né, para colaborar. O valor de 0 a 4 anos não paga. De 5 a 10 anos, R$ 35,00. E acima de 11 anos, R$ 60,00. E para servir é à vontade, não é aquilo e nem é um prato único. O buffet fica todo montado e pode ir lá repetir quantas vezes quiser. A comida é gostosa, vale a pena, o nosso encontro melhor ainda. E aí lá também vai ter uma sobremesa. A gente às vezes vai ter a sobremesa, né, Barbieri? A gente faz uma sobremesinha também para, né, aquele docinho depois de uma massinha e um molho, para a gente ficar mais felizinho porque o açúcar nos alegra, né? Obrigada pela atenção de vocês, pelos sorrisos, pelos olhares, e agora nós vamos para o passe.